Direto da redação de volta e hoje aqui comigo Paulo Roberto, quem comenta as notícias esportivas dessa segunda-feira. Boa tarde, Paulo, obrigada pela sua presença. Boa tarde, Poliana, boa tarde a todos. Bom, antes de começar a falar do futebol, da rodada do final de semana, Paulo, eu quero falar um pouquinho com você sobre a sua carreira profissional. Já são 26 anos como técnico, é isso mesmo? Nós iniciamos praticamente com 28 anos de idade na época, né? Nós estávamos terminando a carreira de atleta devido a uma contusão. E já iniciamos com 28 anos de idade a carreira como treinador. 31 clubes? 31 clubes no total. Um inclusive fora do Brasil. Tivemos na Arábia Saudita na temporada de 98. Bom, ao longo da carreira, quem conhece o técnico Paulo Roberto sabe, foram muitos acessos, né? Muitas conquistas, Paulo. Você ganhou aí apelidos, queria que você comentasse, né? Você ficou conhecido como o rei do acesso e na mídia esportiva até, eu estava lendo hoje, o Papa Acesso. O que você acha tudo desse carinho aí da imprensa esportiva? Olha, eu acho que em primeiro lugar um reconhecimento, né? Ao longo da nossa carreira foram 14 conquistas, sendo 8 conquistas aqui no futebol paulista e logicamente que com o passar do tempo as pessoas acabaram ligando uma coisa a outra. Paulo Roberto é sinônimo de acesso? Trabalho e o trabalho sinônimo de conquistas. Bom, a última conquista foi com a equipe de São Bento, aqui a conquista para a Série A1. Como é que foi o trabalho lá? Esse ano continua com o São Bento? Como é que é a carreira agora do técnico em 2014, nesse próximo semestre? Poliana, foi o início de um trabalho onde nós tivemos todo o tempo necessário para uma pré-temporada, para um planejamento, e a execução desse planejamento também muito bem feita por parte dos atletas. O objetivo final foi alcançado, agora a diretoria se reúne hoje e nós deveremos ter uma reunião com a diretoria ao longo dessa semana para definirmos o nosso futuro a nível de Paulistão da próxima temporada. Bom, com relação ao segundo semestre de 2014? Olha, a princípio a minha ideia é voltar a trabalhar após a Copa do Mundo. Tivemos alguns convites, 2 ou 3 convites, uma sondagem em 2 convites, mas preferimos aguardar e voltar a trabalhar aí no segundo semestre. Bom, a pergunta que todo mundo quer te fazer, Paulo, eu vou ser aqui a porta-voz. Tem conversa, tem negociação com o Velo Clube aqui em Rio Claro? Não, muita coisa se fala, né? Muita coisa se ouve aí. Não temos nada de oficial com o Velo Clube até hoje, não tivemos. Tivemos na temporada que nós assumimos o Rio Claro pela última vez, um início de conversa com algumas pessoas ligadas ao Velo Clube, que ela acabou não se prosseguindo e não concretizando também, mas no momento não temos nada de oficial com o Velo. Bom, então 2014 ainda, para esse semestre, as equipes agora que conquistaram acesso, que disputaram o Campeonato Paulista, ainda estão vendo o que é que vão fazer no segundo semestre, é isso, né? Elas devem participar, a maioria delas, da Copa Paulista, que é após a Copa do Mundo. Uhum. Bom, o técnico continua aqui com a gente, Paulo Roberto vai comentar um pouquinho como é que foi aí a rodada do Brasileirão. Por isso, a gente vai conferir agora aqui na tela os resultados e como que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver. O São Paulo empatou com o Coritiba em 2-2. Santos e Grêmio também ficaram empatados em 0-0. O Atlético Paranaense perdeu para o Cruzeiro por 3-2. Fluminense e Vitória da Bahia, o Vitória venceu o Fluminense por 2-1. O Flamengo venceu de virada o Palmeiras 4-2. O Bahia venceu o Botafogo por 1-0. Internacional venceu o Sport por 2-1. Criciúma venceu o Figueirense por 1-0. O Atlético Mineiro perdeu para o Goiás por 1-0. E o Corinthians venceu o Chapecoense também por 1-0. Com esses resultados, a classificação é a seguinte. Em primeiro está o Corinthians com 7 pontos, em segundo o Cruzeiro também com 7, em terceiro Internacional e em quarto Goiás, todos com 7 pontos. Em quinto está o Fluminense com 6, em sexto Bahia também com 6 pontos. Em sétimo está o São Paulo com 5, Atlético Paranaense aparece em oitavo com 4 pontos, seguido pelo Flamengo, Sport, Vitória e Grêmio, todos com 4 pontos. Em 13º está o Criciúma com 3, em 14º Palmeiras também com 3 pontos, em 15º Coritiba, em 16º Santos também com 3 pontos. Em 17º está o Atlético com 1, seguido pelo Chapecoense e Botafogo também com 1 ponto. Na 20ª posição está o Figueirense, que ainda não marcou no campeonato. Paulo, fazendo uma função agora de jornalista, de comentarista, como é que você pode avaliar essa rodada?
Os times paulistas ainda estão engrenando, estão patinando ainda? Olha, Poliana, apesar de ser início de competição, preocupa com relação ao início das equipes paulistas nesse Brasileirão. Até mesmo porque a performance das equipes grandes de São Paulo já não foram boas no próprio campeonato estadual. Então já presumia-se que o início tivesse dificuldades como estão tendo. Apenas o Corinthians ali na liderança, mas sem apresentar um grande futebol, um futebol vistoso ainda. E você vê que o paulista mais próximo, após o Corinthians, é o São Paulo em 7º lugar. Então é um início preocupante para os paulistas. Santos e Palmeiras, as duas melhores equipes, né, de 2014 dentro do Campeonato Paulista, aí, dos grandes, né, vamos assim dizer. Tiveram melhor desempenho, foram equipes que tiveram um bom resultado, não conquistaram um título, mas tiveram um bom desempenho ao longo do campeonato. Santos em 16º, com apenas 3 pontos. O que pode estar acontecendo? Ainda resquício do Paulista? A equipe ainda esperando passar a Copa para depois pensar no Campeonato Brasileiro? Olha, Poliana, o Santos, ao meu ver, é uma equipe boa a nível de campeonato paulista, campeonato, né, regional, estadual. Mas é uma equipe muito jovem para um campeonato brasileiro, para que ele possa brigar aí por título. E o Palmeiras, todos sabem que tem um bom time, mas não tem um elenco qualificado para as dificuldades que essa competição ela exige, competição de brasileiro. Você tem que ter um elenco mais qualificado. Bom, eu estava lendo as notícias esportivas com relação à última rodada, né? O pessoal estava dizendo o seguinte, que o técnico Gilson Kleina está pressionado com essa derrota, mas ele reconhece a urgência por recuperação. Pode esperar a segunda etapa do Campeonato Brasileiro para correr atrás do prejuízo. Olha, 3 partidas pode parecer que é um início de competição e que não se deve preocupar muito, mas se tratando de equipes grandes, 3 partidas já é o ideal para que essas equipes apresentem um bom futebol, mesmo porque são equipes que vêm em atividade de um campeonato paulista. Então não tem aquele negócio das equipes estarem em fase de preparação, pré-temporada. Eu acho que essas equipes que vieram do Paulistão, já mesmo sem ter uma boa performance, como é o caso de algumas delas, principalmente o Palmeiras, que teve uma performance um pouco melhor, já era para estar apresentando um futebol melhor. Um resultado melhor. Tem um favorito, Paulo, com relação pelo que deu para ver até de Campeonato Paulista dessas 3 rodadas? Uma equipe que está indo bem, está seguindo ali a receita do bolo? Eu acho que o Corinthians começa a ter uma cara de Corinthians. Arrumou-se, né? Organizou seu sistema defensivo, a equipe está mais equilibrada, as 7 partidas sem tomar gol, a equipe quando ela fica as 7 partidas sem levar gol, é porque ela começa a adquirir um equilíbrio defensivo. É o caso do Corinthians, mas longe de um grande futebol para que você possa dizer que é uma equipe credenciada ao título. Paulo, eu quero agradecer a sua participação aqui comigo e deixar o convite aberto, a casa sempre aberta. Posso contar com você segunda-feira que vem? Estamos à disposição de vocês. Então, olha aí, Paulo Roberto, mais uma vez, então, na próxima segunda aqui com a gente, trazendo informações para você no Direto da Redação. Muito obrigada. Obrigado a você. Até segunda que vem. Tá bom, um abraço. O Direto da Redação volta, então, ao longo da programação regional da TV Brasil. Uma boa tarde para você.